Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. A gente vai falar bastante do Tite, né? A novela Tite, é isso mesmo, galera. Trouxe aqui um corte do Sami Carvalho, tá bom? Onde ele vai trazer todas essas novidades aí, tá bom? Que tá acontecendo aí por dentro do Corinthians aí, do técnico Tite. Tá bom, galera? Vou deixar meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal onde eu busco informação atualizada do Corinthians pra vocês, tá bom, galera? Já deixa seu like se você é corintiano, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal, ok, galera? E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, um blend somente de Tite. Caso acerte com o Corinthians, Tite deve ser o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Eu vou te contar essa história. Vamos também falar no blend de informações sobre a estreia de Tite. Caso assine contrato com o Corinthians, o Timão quer Tite no banco de reservas o mais rápido possível. Houve uma conversa para tentar fugir do Flamengo no próximo domingo, mas isso não deve ser aceito. Vamos também falar no blend de informações sobre a política do Corinthians. Tite está a par de tudo que está acontecendo, inclusive da possível saída de Augusto Melo. Vamos também falar que foram oferecidos a Tite os 3 medalhões que Fabinho Soldado prometeu a outros técnicos. Tudo isso agora. Vamos embora falar muito de Tite nesse blend de informações. Vou começar falando sobre a política do Corinthians. O Tite está a par de tudo o que está acontecendo no Corinthians, tá? E ele sabe que o Augusto Melo pode deixar o cargo. É claro que o Tite, todo mundo sabe, né, a carreira dele, ele deve a André Sanches, né, por tudo que aconteceu, né, depois, né, daquela eliminação, né, do Corinthians na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores, quando o Andrés banca o Tite, né? Existe essa gratidão, né? Você lembra que na Copa do Mundo ele fez questão de ir lá em direção ao Andrés, que estava na arquibancada, então fica, né, sempre essa polêmica, né? Pô, o Tite vai trabalhar com Augusto, né? Mesmo, né? Enfim, tendo essa relação e tal. E o Tite está disposto a trabalhar com Augusto. Só que algumas fontes falaram para mim que o Tite também sabe que o Augusto está com os dias contados no Corinthians, tá? Para o início do próximo mês, tudo indica que o Augusto Melo possa deixar o cargo, né, de presidente do Corinthians por conta de toda a pressão, enfim, votação de impeachment. Então, isso chegou, né, aos ouvidos do Tite. O Tite é muito bem informado, tem muitos amigos dentro do Corinthians e também dentro da política do Corinthians, tá? Isso colabora, né, também para que o Tite acerte com o Corinthians. Não que ele não goste do Augusto, não vá trabalhar com o Augusto, até porque se ele acertar hoje, acertar amanhã, ele começa, né, trabalhando com Augusto Melo, e já falaram também, se o Augusto, mesmo que o Augusto não seja demitido, ele continua trabalhando normalmente com Augusto Melo, caso aceite, caso Augusto não deixe o cargo, né, não seja demitido, né, não seja afastado do cargo, o Tite vai trabalhar normalmente com Augusto Melo. Essa pitada política em relação a Tite e a política do Corinthians para você, deixa o like aqui, comente aqui embaixo o que você acha disso. Olha só, vamos seguir aqui falando, né, do Corinthians. Eu vou sem a vinheta aqui, porque deu uma travada na vinheta, tá? Sobre medalhões, tá? Foram oferecidos ao técnico Tite 3 medalhões, assim como também foi oferecido ao técnico Dorival Júnior, e esse assunto chegou também até o Luiz Castro. É claro que o Tite é a negociação mais avançada. Hoje o Tite é o único técnico que o Corinthians negocia. Eu já informei vocês, já antes do jogo contra o Fluminense, que na sexta-feira e no sábado já não houve mais contato nenhum, né, com outro treinador. O Corinthians passou a negociar, né, com o técnico Tite de forma exclusiva. Aliás, não houve contato com o Dorival, né, porque acho que na sexta-tarde o Corinthians tinha feito 3 propostas, tá? 3 propostas, na verdade. Já tinha a proposta feita para o Dorival, já tinha a proposta feita para o Tite e fez para o Luiz Castro. Então, a partir da sexta à noite, né, o Corinthians passou a falar só com o Tite e no sábado também. E com o Dorival, na sexta-feira, já não havia falado mais, a proposta havia sido na quinta-feira. Então, ficou dessa forma, foi um gelo e só passou, né, a negociar com o técnico Tite, tá? Em relação ao Tite, foram oferecidos também 3 grandes jogadores para o meio do ano. Como os outros técnicos também, caso qualquer técnico fechar com o Corinthians, vai ser essa promessa. Primeiro que o Corinthians quer fechar com um técnico já medalhão. E toda a conversa com o técnico fechar, né,
tem tudo para ser o Tite, vai receber 3 medalhões. Se não for o Tite, o outro técnico também vai receber 3 medalhões, jogadores nível seleção, grandes jogadores, é o que o Fabinho Soldado tem oferecido aos técnicos, né, que podem comandar o Corinthians e substituir Ramon Dias, nesse caso agora é Tite, o mais provável, claro, ainda não está fechado, mas é bom a gente passar isso para vocês. Tite terá reforço, porque muita gente fica, encaixa com o estilo de jogo do Tite, esse elenco, encaixa com o estilo de jogo do Dorival, esse elenco, vai ter reforços. E aí, esses 3 medalhões e mais outros reforços que não sejam medalhões, mas vão ser pedidos, já, né, dá a cara que o treinador quer para a sequência da temporada. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre essa questão dos medalhões também para Tite, tá certo? Agora ela saiu a vinheta. Vamos lá, vamos falar também em caso de estreia, tá? O Corinthians quer o Tite o mais rápido possível no banco de reservas. Caso ele feche com o Corinthians amanhã, por exemplo, talvez não dê tempo de comandar o time na quinta-feira, né? Ou dê. Enfim, tem terça e quarta. Fechou na terça, pode treinar na quarta e estrear na quinta, né? Contra o Racing do Uruguai. Jogo tranquilo, né? Um jogo que dá para ganhar bem e fazer uma boa estreia. Houve uma conversa, tá? Houve uma conversa para evitar a pressão, tá? E eu descobri que não chegou a ser um pedido do Tite, chegou a ser um consenso em algum momento de tirar o Tite do jogo contra o Flamengo para evitar a pressão, tipo, para começar perdendo, por exemplo, tá? Mas, né, depois conversando todos ali, né, teve uma pessoa que se posicionou, né, no meio da conversa e falou que não, né, que deveria estrear o mais rápido possível, se fosse possível, até na quinta-feira, caso assine o contrato, tá? Então, houve um pedido, tá? Não sei de quem partiu a ideia de que evitasse a pressão do jogo contra o Flamengo, tá? Depois vieram me falar, porque eu até passei para vocês no almoço com a Fiel, né? Essa questão do Tite, será que ele está querendo, né, fugir do Flamengo? Não, não por sentimento nenhum, deixei claro isso, mas por conta de pressão, não começar perdendo, tá? Porque é um jogo fora de casa, o Flamengo, enfim, aquela coisa toda. Mas a discussão já é para que estreie o mais rápido possível. Se não estrear na quinta, estrear contra o Flamengo no domingo, até porque depois tem o Inter também, que é um jogo difícil, tá? Mas a ideia do Corinthians o Tite foi sendo anunciado, o Corinthians quer o mais rápido possível a estreia do Tite. Mas, ó, vamos deixar isso em aberto, tá? Vamos deixar isso em aberto, porque isso ainda está sendo discutido e percebemos que já houve ali, né? Houve um consenso uma hora, depois não houve, enfim. Então a gente vai ter que aguardar ainda em relação à estreia do técnico Tite com a camisa do Corinthians, caso assine o contrato. Vamos falar do salário de Tite. Vou ser direto no assunto, vocês sabem que de salário, né, a gente traz as informações certeiras para vocês aqui sempre. Aliás, a gente não esconde. Mais de 3 milhões de reais vai ser o salário do Tite, tá? A pessoa só não me confirmou se é 3 milhões só para o Tite e 3 e mais a comissão, tá? Mas o que eu consigo já confirmar de início para vocês, que o salário do Tite vai ser mais de 3 milhões, ou menos de 3 milhões não vai ser, tá? Houve uma discussão hoje no almoço com a Fiel, quanto que ganha o Abel Ferreira, muita gente falando que ganha 3 milhões, enfim, né? Eu não tenho muita informação lá do Palmeiras quanto ganha o Abel Ferreira, mas se o Abel Ferreira ganha 3, o Tite vai ser o bem mais pago do Brasil, porque ele vai ganhar um pouco mais de 3 milhões. Essa é a verdade. Vai ter bonificações, como teria no contrato também com outros treinadores, como existe no contrato da maioria dos treinadores no futebol brasileiro, conquistou título, conquistou classificação, enfim, sempre tem bonificações. Então o Tite tem tudo para ser o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, assinando um contrato com o Corinthians. Não é à toa, tá? Não é à toa. Aliás, eu até fiz uma pergunta, né, na cúpula corintiana, né, como convencer o Tite, já que ele tem muita amizade, né, com a Renovação e Transparência. A pessoa falou para mim que você não sabe o quanto ele vai ganhar, vai ser muito bem pago, tá? E depois uma outra fonte me disse que pouco mais de 3 milhões de reais e que não ganharia menos de 3 milhões por mês, mais do que, né, ofereceram ao Dorival Júnior, né, 2 milhões e meio seria o Dorival, entre 2 milhões e 2 milhões e meio, tá certo? Então, Tite, mas enfim, gente, eu nem critico isso porque treinador, né, de renome como o Tite é treinador caro, não tem jeito. Qualquer treinador bom hoje
no futebol brasileiro é treinador caro, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal e dê sua opinião sobre tudo que rola aqui nesse vídeo, tá bom? E é isso aí, nação corintiana, que vocês acharam, deixa super nos comentários o que vocês acharam da notícia aí, né, do Sami Carvalho aí, dos 3 medalhões aí nível seleção que o Fábio Soldado aí tá prometendo pro Timão, hein. Se for realmente isso mesmo, pode ter certeza que o Corinthians vai montar uma panela. É isso mesmo. E os 3 milhões aí pro Tite de salário, hein? Pesado. Deixa super nos comentários aí. Galera, eu vou reforçar aqui a novela Tite, tá bom? Vou ler aqui pra vocês. Tite dá sinal positivo para negociar e virar nova prioridade do Corinthians para substituir Ramon Dias. A diretoria do Corinthians tem uma nova prioridade para substituir Ramon Dias, demitido na última semana. Trata-se de Andenor Leonardo Batti, o Tite. O técnico se mostrou aberto a ouvir a proposta que o clube tem a oferecer, fato que animou a alta cúpula alvinegra e provocou uma mudança de rota. Na última semana, o nome do treinador havia sido colocado na mesa, mas as negativas a tantos convites nos últimos anos deixaram dirigentes do time inseguros. Além disso, também havia informação de que Tite tem negociado com representantes de equipes árabes. O que fez a diretoria modificar o planejamento na busca por um novo treinador foi justamente a sinalização positiva de Tite em conversa. Com isso, ele passou a ser o plano A para ocupar a vaga deixada por Ramon Dias. Diante da nova prioridade, as conversas iniciais com o staff do técnico Dorival Júnior, que era o principal candidato a ocupar o comando técnico do Corinthians, estagnaram o nome do treinador. Entretanto, ainda não foi totalmente descartado. O clube tem receio de ficar refém de alguma resposta e, por isso, quer manter a opção no radar, enquanto investe em uma determinada negociação. Ele não descarta o Dorival, né? O Corinthians, né? O Corinthians pretende contratar um técnico que tenha condições de dar estabilidade ao clube e desenvolver um trabalho de médio e longo prazo. A diretoria espera trazer um profissional que sequer tenha problema interno, no caso do presidente Augusto Melo, sofrer um impeachment em algum momento nesse período. A intenção é oferecer um contrato com vencimento para dezembro de 2026, independentemente do nome escolhido. Dito por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma 3 passagens pelo Timão. Ao todo foram 6 títulos conquistados, uma Libertadores em 2012, um Mundial de Clubes em 2012. 2 brasileiros, né, 2011 e 2015, um paulista de 2013 e uma Recopa Sul-Americana em 2013. Por hora, enquanto a diretoria alvinegra não chega a uma definição, Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, é quem comanda o time profissional. O treinador já esteve à beira do gramado na vitória por 2-1 contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro e deve permanecer no comando contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira pela Sul-Americana, caso um novo nome não seja contratado. E é isso aí, galera. Vamos ver o técnico que vai comandar o Corinthians aí, se realmente é o Tite. Que salário, cara, que salário gigantesco aí. Cara, mandou o Ramon Dias. Pra mim, na minha opinião, galera, deixa eu pôr nos comentários. Na minha opinião, não era pra ter mandado o Ramon Dias agora, cara. Porque vai ter que pagar a quebra de contrato, certo? Vai ter que pagar a rescisão dele, cara. Olha o dinheiro que o Corinthians não vai gastar aí. Entendeu, galera? Agora vai ter que gastar mais dinheiro contratando o Tite. Era pra ter segurado mais o Ramon, cara, esse ano. Mas vai fazer o quê, né? Então vamos ver o que vai ser aí, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa seu like pra fortalecer se você é corintiano, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!